desse quase encerramento, porque nós vamos dividir em duas partes, eu queria trazer, já que a gente está falando de encontros face a face, aproveitando até tudo isso que a gente já viu no louvor, o que o Vinícius falou, tudo mais, eu queria que nós víssemos, a partir de hoje, um encontro íntimo com o Pai, que é aquilo que Isaías teve, que Daniel acabou tendo, e tantas pessoas da Bíblia tiveram, mas uma coisa de nós, conosco, aprendendo a orar com Jesus, amém? Aquela oração que os discípulos ensinaram, e se você se lembra bem, eu sei que todos vocês já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida, certo? De capa a capa, então, aproveitando aí a sua memória, fica a dica, né? Fica a dica, se você não fez isso ainda, ok? Para Lucas 11, diz assim, a partir do versículo 1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E aí ele lhes disse, certo? E aí Jesus começa a mostrar a oração do Pai Nosso, que a gente vai, quero que a gente leia juntos aqui, nessa manhã. Tá? Mas só para explicar um pouquinho, antes de entrar na própria texto, os discípulos sentiam que Jesus fazia as coisas de uma forma diferente. Jesus, homem, não é? Ali, saía para orar e eles viam a intensidade daquela oração e a comunhão que ele parecia ter com o Pai, e eles falavam, me ensina, me dá a receita do bolo. Como é que a gente faz? E a oração do Pai Nosso é justamente isso, a receita do bolo. Né? Jesus dando um modelo de oração, um padrão, para que a gente possa saber quais... Se a gente tivesse... Sabe aquele quando você tem que fazer uma tese para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, o que seja, né? E aí você tem aquele... Fala, ó, vou te dar aqui um padrão, né? Ó, então você fala primeiro do seu histórico familiar, depois suas habilidades, sua experiência, e assim é a oração do Pai Nosso. Foi Jesus ensinando quais eram os pontos importantes quando a gente vai realmente ter um contato íntimo com o Pai. Amém? E essa oração, então, só que aí o que a gente faz? Ao invés de seguir em Lucas foi muito resumido quando ele dá a oração. Então, normalmente a gente faz o estudo, todo mundo faz, em cima de Mateus 6, e a Aliança tem até uma escola em função disso, né? Escola de oração, que a gente já teve aqui. Mas eu queria que a gente fizesse, logicamente, numa passagem rápida, nós vamos ver uma parte do Pai Nosso hoje, uma parte, se Deus quiser, entre semana que vem e a outra, tá? Para que a gente aprenda algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que de vez em quando nos fogem quando a gente está orando. E algumas vezes nos fogem tanto que a gente nem ora. Sim ou não? De repente, quando você vê, passaram lá 2, 3, 4 dias que você nem parou para falar com o Pai. Imagina naquele tempo lá de namoro, de noivado, quando você estava ali, né? Estava em aquele super contato, você ia conseguir ficar 3, 4 dias sem falar, né? Com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu noivo, com a tua noiva. Sim ou não? Né? Mas com Deus parece que de vez em quando abre. E a gente tem algumas coisas, alguns enganos, alguns riscos de má interpretação que podem nos levar a isso. E eu queria compartilhar isso com vocês ao longo desse tempo de reflexão. Amém? Mas, como diz aqui, a partir do versículo 9, será que podemos ler junto aqui a própria oração? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor possa nos conduzir nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que Teu Santo Espírito possa estar aqui, falando a cada coração. Nos ensina. Nós cantamos tantas músicas hoje falando de casa, tal, muda as coisas de lugar, e é o que eu sei que a gente precisa. Que aqueles dogmas que a gente tem, aquelas verdades absolutas que a gente mantém dentro do nosso coração e que acabam se transformando em fortalezas, e toda fortaleza que a gente tem, muitas vezes, brigam contra o Senhor, brigam contra a Tua vontade, ainda que inconscientemente. Então, Senhor, que o Senhor possa mover as coisas no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu já falei, Jesus quis nesse modelo muito mais deixar, e eu sei que é normal a gente orar, a gente acabou de ler, e é muito bom quando você está em grupo, por exemplo, algumas igrejas têm costume de ler ou seja, de decorada, não ler, né? De fazer essa oração conjuntamente, e é muito bacana, porque ela faz com que a gente possa concordar, né? A gente segue padrão porque é um padrão que a gente decorou. Diferença um pouquinho de uma versão para outra, mas aqui a gente tentou trazer o que é mais comum, né, para todos nós. Mas o objetivo de Jesus era aquele que eu falei, de que a gente pudesse olhar para isso como um modelo, né? Um modelo, e que a gente pudesse ir enxertando ali conforme aquilo que Deus for colocando no nosso coração e as situações que a gente vai passando na vida. Então, gostaria de compartilhar com vocês algumas facetas desse modelo, para que tanto eu como você possamos estar melhor preparados para realizar nossas orações. Porque muitas vezes, talvez, eu já me peguei, gente, eu tenho muito tempo de convertido, eu fico até com vergonha de falar. E algumas vezes eu sou surpreendido com algum pequeno devocional, alguma coisa que alguém compartilha comigo, e falo, caramba, eu nunca, né? Nunca me contaram isso, ou eu nunca vi desta forma. E isso é legal, porque, no fundo, nenhum de nós precisa ter vergonha do nosso momento de conhecimento espiritual, conhecimento da palavra, porque todos nós estamos... E Jesus vai voltar, e a gente ainda não vai estar perfeito, certo? Mas o importante é que a gente se abra para o novo. A gente quebre dogmas, né? Uma das coisas que Deus me falou muito duramente, não nessa semana, acho que semana passada, algumas semanas atrás, sobre a forma como que eu tratei minha mãe no final, sabe? Eu fui muito duro com ela algumas vezes, porque ela era tão dogmática, e eu acabei sendo dogmático para tentar quebrar o dogma dela. Não sei se dá para entender, né? Mãe, não pode ser assim, não sei o quê, tal. Então, Deus falou ultimamente, ô cabeção. Eu nunca ouvi Deus falando comigo cabeção. Depois eu vou compartilhar com uma coisa que Ele falou comigo muito fortemente uma noite dessas aqui. Mas eu sempre brinco assim, porque é a sensação que eu tenho quando Ele, né, que Ele deixou isso, ô cabeção. Você foi duro com a sua mãe. E eu pedi perdão para ele por isso. Eu não posso mais pedir perdão para minha mãe, porque ela já foi há muito tempo, não é? Mas eu percebi isso claramente, que a gente precisa sempre estar melhor preparado para o nosso relacionamento com Deus. Porque do nosso relacionamento com Deus, isso eu queria que você guardasse, depende aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? Vou explicar isso. As coisas que Ele pode fazer na nossa vida, as bênçãos que Ele tem reservada para nós, dependem da abertura que a gente der para Ele agir em nossa vida. Amém? E a gente vai explicar isso um pouco melhor. E eu queria, logicamente, trazer isso aí em 3 passos. E o primeiro deles é como não orar. Jesus, em Mateus 6, antes de explicar como orar, Ele falou como não orar.
versículo 5 de Mateus 6, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, Jesus veio num tempo de religião exacerbada, né? Os religiosos lá, os fariseus, os saduceus, os religiosos do seu tempo, né? Eles amavam orar nas ruas. Você vê, até, é interessante até que no The Chosen, tem um problema com essa palavra, né? Eles mostram bastante isso, né? Então aqueles caras lá na rua, aqueles tipos lá, né? Até hoje você vê, né? Aqueles, depende das roupas, então aquelas roupas bonitas, aquelas franjas, né? E aí vai pegando cada coisa da franja e ficava lá no meio da rua. Então Jesus olhava aquilo lá e falava: quanto disso é real, quanto disso é verdadeiro, está saindo do coração, quanto disso é só uma encenação. E Jesus é muito sábio quando ele fala assim: eles já receberam sua recompensa. Porque qual era a recompensa deles? Era ser vistos. Era ser visto. Nossa, olha, esse cara, ó, religioso, né? Então, pergunta que a gente deve fazer hoje é: será que a gente ainda corre esse risco de fazer igual nas nossas igrejas, nas nossas famílias, né? Algumas vezes nós somos tentados a fazer essas orações muito espirituais, e ainda mais quando a gente está em público, não é? A gente tem sempre que pensar, como eu poderia dizer uma palavra, equilibrado nisso, né? Equilibrado nisso, moderado nisso, sabendo que realmente aquilo que a gente está lançando fora do nosso coração é exatamente aquilo que a gente está demonstrando para fora, é exatamente aquilo que está dentro do nosso coração, certo? Então, é importante essa palavra de Jesus. Lógico que ele fala o negativo e ele fala também o positivo, como fazer, né? Ele fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, muitas vezes eu fiquei pensando assim, tive algum problema com essa palavra recompensará aqui. Mas é justamente o contraposto com aquele que ele falou, né? Quando você está orando para a galera, você já teve a sua recompensa. Mas quando você ora para o Pai, você ora para Deus, a recompensa virá como resposta à sua oração. Amém? Certo? Então o que ele está falando? Não está dizendo aqui, por exemplo, a gente acabou de ter orações aqui, a gente acabou de orar, não é? E isso é esperado, Deus quer isso da gente, ok? Mas ele está falando que talvez aquele momento mais íntimo, onde a gente vai estar face a face mesmo com o Senhor, ainda que a gente não veja o rosto dele, certo? É naquele momento do secreto. Naquele momento que você fecha a porta lá do teu quarto, né? Já falamos muito aqui, né? A mãe do John Wesley, né? Que ela tinha lá, ela não tinha 310 filhos, não sei quantos agora, quantos ela tinha. Muitos. E aí, onde ela fazia? Onde ela orava? Era na cozinha, então ela pegava lá, diz que o avental, ela chegava e punha, né, por cima assim. Eu fiz errado outro dia, né? Fiz assim, não é, né? É assim, né? Põe assim. Então ela cobria o rosto com aquilo e as crianças já sabiam, estava treinado. Quando a mamãe está com o avental na cabeça, ninguém vai lá, porque era o momento que ela tinha de devocional. E assim ela cuidou daqueles muitos filhos, muitos foram pastores, pastores muito importantes, né, na história da igreja. Então, é esse momento secreto, né? Não é um quarto, né? O livrinho que a gente vai ver, o próximo aí, né? Vai falar do quarto de escuta. Até pensei em pôr esse nome aqui como título. Quarto de escuta. O quarto de escuta pode ser um lugar lá na tua casa, aquele lugar que você põe. Quem assistiu aqui o filme, como é que era? Quarto de Guerra. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra? Né? Então, aquela senhora tinha lá num closet, né, na casa, onde ela punha lá, e deixava tudo anotado e ela ensinava aquilo. Então pode ser um lugar desse, mas pode ser mais um ambiente no seu coração do que um ambiente físico. Mas é legal que você possa ter um espaço desse. Mas seguindo, né, no versículo 7, ele vai falar de outra coisa, ele vai falar do conteúdo. Primeiro ele falou da forma, agora ele vai falar do conteúdo. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo, olha aí que interessante,
a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas sejam iguais a eles, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Né? E aí ele começa, vocês orem assim. Né? Aí que ele vai explicar. Então, esse segundo ponto, né, levanta a tentação. Primeiro ele fala da tentação de se mostrar em público, que a gente é muito espiritual. O segundo é a repetição de palavras. Então, por exemplo, se a gente sempre, todo dia, orar o Pai Nosso, a gente entra lá no nosso quarto, fecha, Pai Nosso que estás no céu, parará, parará. Tem um valor? Tem. Mas, vamos combinar, vamos ser honestos, a algum momento da história, nós vamos estar falando aquilo tão decor, que de repente a gente está lá recitando e a gente está pensando, puxa, meu carro está quebrado, não pus gasolina, tem que pagar o aluguel, não é? A gente vai estar desligado, desconectado daquilo que a gente está fazendo. Então, é muito importante essa conversa. É isso que Jesus estava falando, a conversa com o Pai. Né? Okay? Por isso que ele usa o Pai Nosso como um padrão. Né? Talvez isso também seja uma boa figura para entendermos a distinção daquilo que a gente chama de reza e oração. Né? Então, a reza pode ser, vou orar 2 Pai Nossos, 2 Ave Marias, uma Salve Rainha, sei lá, tudo bem. Bacana, tudo bem. Tem o seu valor. Mas, de repente, talvez Deus lá em cima, né, olhando, falando, obrigado, mas você não vai falar nada de você, não? Como é que foi seu dia? Você está precisando de alguma coisa? Não é? Mas a gente está lá, está cumprindo um protocolo. Então, Jesus está falando um pouco sobre isso aqui. Então, por quê? Porque ele fala, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Mas é interessante que ele fala para a gente seguir, e nós vamos chegar lá, nós vamos ver isso. Então, o segundo ponto é a quem orar. Lógico que Jesus já deu aqui várias dicas sobre isso, a quem orar, ok? Mas eu queria aqui passar aquilo que ele mostra no próprio modelo de oração, do Pai Nosso. Tá? Quando ele começa a oração, modelo, né, ele diz para orarmos assim. E o primeiro ponto é esse, né? Vocês orem assim, Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai Nosso. E uma coisa importante aqui da gente frisar sempre é isso. Por que o plural? Por que não meu Pai? Meu Pai, mas nosso. Se a gente olhar toda a oração, ele vai falar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tudo no plural. Alguns podem pensar, de uma forma ligeira, que é como os discípulos estavam juntos e eles perguntaram, né, Senhor, ensina-nos a orar, então ele respondeu no plural. Mas parece que é muito mais profundo do que isso aqui, certo? Então, não é porque ele estava respondendo aos discípulos, ou para a multidão no Sermão do Monte, né, que a gente está vendo em Mateus 6. Então, por quê? Vamos ver alguns textos que podem nos ajudar a entender isso melhor. Efésios 3 tem uma boa dica. Efésios 3, 14, fala assim, por esta razão, Paulo falando, né? Ajoelho-me diante do Pai, ó, Paulo orando aqui, né? Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Amém? Então, se nós somos de Cristo, nós somos família de Deus. E família é plural. Nós, claro, uma família, tudo, mas quando você olha para dentro da família, ela é feita de várias pessoas. Né? Então, não é eu, o meu e minha, mas sim nossa família, livra-nos do mal, cuida de nós, nosso Pai. Amém? E por que a gente sabe se a gente é família ou não? Aquele texto clássico de João 1, 12, quando fala, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, todos são filhos de Deus? Todos são criaturas de Deus, ok.
Quem são os filhos de Deus que receberam esse direito? Tá? Então, o que a gente pode dizer? Se cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, e o recebemos como seu Salvador, como nosso Salvador e Senhor, adquirimos então esse direito de sermos filhos de Deus. Uma palavra, então, sobre esse direito, porque talvez na sua Bíblia aí, eu não sei qual é, se a sua Bíblia é uma das Almeidas, por exemplo, você tem aí, deu-lhes o poder. E aí, poder e direito, como é que é esse lance? Não é? São dois termos jurídicos aqui, dá para entender? Então, tem algumas, por exemplo, eu e a Tô por questões de família, eu por questão de ter morado em lugar onde eu tive que falar espanhol na marra, né? Para sobreviver. E então, lá quando aqui a gente chama de procuração, né? Eu tenho a igreja tem uma conta, e aí a gente tem que, depois da assembleia, a gente faz uma procuração lá para que as pessoas possam ter o poder de assinar pela igreja, fazer cheque, esse tipo de coisa. Esse é o conceito do poder aqui, tá? É esse o conceito que na tua Bíblia, se você tem uma Almeida, fala lá, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o que a gente pode dizer? A palavra do grego, eu não vou nem falar ela aqui, porque não vai nos acrescentar em nada, ok? Mas ela significa o quê? Licença ou permissão. É como se estivesse falando, deu-lhes a permissão de serem filhos. Fomos adotados na família. Ok? Deu-lhes ou o privilégio, o poder da autoridade, que é a influência, ou o direito, o privilégio, típico de filhos. Típico de filhos. Ok? Então, mas tem mais um aspecto muito importante que eu queria deixar aqui, que esse realmente me pegou de surpresa, eu nunca tinha pensado nisso. Não é? Se você vai lá, João 20, 17, e eu sei que você está querendo seguir a tua Bíblia, é bom que você faz um exercício aí, né? Embora o nosso texto básico seja Mateus 6, mas a gente vai ver vários versículos assim. João 20, 17, conta aquele momento que depois que Jesus ressuscita, e Maria vai lá na boca do túmulo, lá, né, onde Jesus estava sepultado, e ela não vê Jesus, e aí quando ela vê, ela fala, Rabone, né, mestre e tal, e aí Jesus, ele fala justamente, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Mas ele dá uma orientação para Maria que diz bastante coisa para a gente, quando a gente para olhar direitinho. Né? Ele vai falar, vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Estou voltando para o meu Deus e Deus de vocês. Então, é como ele fala, somos família. Aleluia. Se você entregou o seu coração a Jesus, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é família. Família de Jesus. Você é parte dessa grande família. Então, quando, portanto, nós dizemos Pai Nosso, estamos também afirmando que somos filhos, assim como o nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, Jesus. Podemos ser filhos de Deus porque nosso irmão mais velho conquistou na cruz esse direito para nós, a todos que o receberam como Salvador e Senhor de coração. Amém? E ele fala, santificado seja o teu nome. Como o Vinícius falou, a música que a gente cantou aqui, né? Santo, santo, santo. A gente falou disso um pouco, não faz tanto tempo que a gente viu esse texto de Isaías. Santo, santo, santo. Que Deus é muito, ele é separado do mal. Então, só uma coisa para você pensar aqui, muitas vezes, ao declararmos isso, também estamos afirmando que sabemos que nenhum mal pode vir de Deus. Eu não sei qual é a tua história com seu pai terreno. Se o teu pai foi um pai legal, um pai bom, ou se foi um pai que te deixou muitas marcas. Mas independente disso, talvez, sabe que tem algumas pessoas que talvez foram até, infelizmente, a estatística é muito ruim nesse sentido, mais pessoas do que a gente imagina tiveram problemas até de abuso dentro de casa. Muitas vezes abuso só de palavras, ou abuso mesmo físico, não é? Então, quando fala para orar para o Pai, isso gera uma resistência, que é subconsciente, não é? Mas eu queria deixar um parênteses aqui, até no que eu estou pregando,
porque isso é um ponto importante. Nenhum pai que a gente teve ou tem, eu ainda sou pai e ainda estou aqui, certo? Nós somos imperfeitos. Então, é como se a gente pudesse dizer assim, tudo de bom que a gente fez e faz pelos nossos filhos, vem de Deus. É a influência de Deus na nossa vida. E todas as coisas ruins que a gente já fez e ainda pode fazer aos nossos filhos, é a influência de um outro pai. É o pai deste mundo. É aquele que fica soprando besteira no nosso ouvido, minuto após minuto. E que a gente tem que aprender a rejeitar as coisas que ele sopra no nosso ouvido. Amém? Então, é muito importante que você saiba disso. Não resista a esse pai, porque esse pai é o pai perfeito, o pai eterno, que ele está só para te ajudar. E a gente vai aprofundar isso aqui um pouco, tá bom? Então, por que orar? Esse é o último ponto, só que esse eu vou quebrar em 3 subpontos menores para a gente entender aqui. Então, o que o texto continua falando? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Eu lembro de uma vez que eu brinquei com isso aqui, como se a gente falasse para Deus assim, né? Venha o meu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas não é isso que Jesus ensinou. E nós vamos entender por quê. Amém? Então, esse é o texto. Nós não vamos seguir no Pai Nosso hoje. Nós vamos parar aqui. Esse é o nosso corte, mas eu quero que a gente explore essa parte que muitas vezes a gente tagarela isso sem, ou seja, sem materializar, ou seja, sem transformar isso numa realidade para a nossa vida. Por que é tão importante a gente falar isso? Por que foi tão importante que Jesus pontuar isso no modelo de oração que ele deixou para a gente? Amém? Então, primeiro subponto aí é, por que orar? Porque é a vontade de Deus. Em outras palavras, eu poderia falar assim, porque Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente peça. E por que Ele quer? Vamos pegar alguns versículos bem conhecidos aqui. João 14, fala assim, versículos 13 e 14, fala assim, e eu farei, Jesus falando com os discípulos, né? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Depois, João 16, já um pouco mais para frente, Jesus está falando da partida dele, e ele fala assim, naquele dia, versículo 23, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Então, Jesus ensinou os discípulos, a Bíblia nos ensina, que é da vontade do Pai, Ele espera as nossas orações. Tá? E por que Ele espera tanto as nossas orações? Porque o Pai não atropela a nossa vontade. E talvez aqui tenha um ponto crucial para o nosso entendimento. Porque é tão importante você orar. E se você não está orando, você está perdendo muitas oportunidades de Deus agir favoravelmente na sua vida. Tá? Ele não vai passar por cima. Alguns versículos para a gente entender. 1 Pedro 3, 12 diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Né? É como se Deus Pai estivesse lá, sabe, falando, fala comigo. O que você quer? Com certeza Ele olha para a nossa vida, né? E Ele vê tanta coisa legal que pode acontecer, tantos planos, tantos projetos que Ele tem para a nossa vida, e Ele fica, e você não me pede? Não é? Você não me pede? Isso nos leva a pensar em alguns riscos, e isso foi uma coisa que com certeza já aconteceu comigo. E eu não estou falando para vocês aqui
mais uma vez apontando dedos. Eu estou compartilhando com vocês experiências que Deus tem me ensinado. Então, uma coisa sobre alguns atributos de Deus. Aqui eu quero trazer só 3 deles, que são suficientes para a gente. A onisciência, a soberania e a imutabilidade de Deus. Certo? Então, a onisciência, nós acabamos de ler lá no comecinho, de Mateus 6,8, que ele fala que o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, você fala, então, para que a gente vai pedir? Se ele já sabe. Ele é soberano. Não preciso nem trazer texto aqui. E o caráter dele é imutável. Penso só em Malaquias 3, que fala, de fato eu, o Senhor, não mudo. Né? Não mudo. Ele não muda. O caráter dele não muda. Então, o que a gente pode falar? Se o Pai é onisciente, é soberano, e seu caráter é imutável, por que então eu devo orar para pedir sua ação sobre qualquer coisa? Isso já passou pela tua mente? Já teve assunto que você ficou até com reservas de pedir ao Pai? Eu confesso a vocês que já. Tem que falar, mas Deus sabe disso. Tipo assim, fiquei meio com vergonha de orar sobre alguma coisa assim. Né? Em outras palavras, se o Pai sabe que precisamos de algo e Ele deseja fazer esse algo em nosso favor, por que esperar que oremos para que somente depois Ele faça? Eu vou trazer alguns outros exemplos de passagens aqui para que esse ponto possa ficar um pouco mais claro para a gente. Em 1 Timóteo 2, Paulo está recomendando também conteúdos de oração. E ele fala assim, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Mas aí o texto segue falando assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, e que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? A gente lê isso normalmente, certo? Essa passagem é uma passagem relativamente conhecida. Já preguei sobre ela. Mas, percebe um detalhe aqui? Se Deus é soberano, Ele é todo-poderoso. E aqui fala que é da vontade dEle que todos os homens sejam salvos. Aí a gente pergunta, todos os homens serão salvos? Essa vontade de Deus vai se cumprir? Existem alguns teólogos modernos querendo acrescentar um pouquinho na Bíblia, que falam, que chegam no final, falam, não, no final Deus vai passar a régua e todo mundo vai entrar, toda a galera, vamos todos entrar na festa. Mas não é o que a Bíblia fala. A gente precisaria fazer acrescentar algo à Bíblia. Não é o que ela diz, certo? Então, mas é interessante saber que a vontade de Deus é isso. Certamente, e infelizmente, nem todos vão. Então, o que é a conclusão que a gente pode chegar? Que existem vontades que Deus tem que não se realizam. É estranho isso para vocês? Nem toda a vontade de Deus vai se realizar. Salmo 115, 16 fala assim, o mais alto céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. E aqui talvez tenha uma chave importante para nós. Se você voltar lá em Gênesis, não precisa abrir, mas só depois você pode pesquisar, Gênesis 28 lá, quando está falando, Deus abençoou o homem e a mulher, e lhes diz, sejam férteis, lembra disso? E multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre, e aí ele vai explicando todas as coisas. Eu estou resumindo aqui falando, dominem sobre tudo. É o resumo daqueles textos lá, que vão até o versículo 30. Deus delegou ao homem o domínio sobre a terra. Mas qual foi o problema do homem? Que em função da queda, por causa do pecado, o homem começou a abrir brechas. E começou a delegar para um outro tipo de força o domínio da terra.
Como Deus é um Deus de pactos, né? Tem até música que fala disso, né? Deus é um Deus de pactos, ele mantém o pacto que ele fez. E nós temos digamos assim, um direito legal sobre as coisas que acontecem na Terra. Aqueles que a gente ainda não perdeu para o inimigo. Ok? Então, Deus está falando assim, ó, eu quero que vocês orem. A partir do momento que você fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, estou confortável, não é, para agir na sua vida. Amém? Dá para entender isso? Tudo bem? Não estou ofendendo ninguém com isso? É mais ou menos o que está aqui. Tá? Por isso que Paulo fala lá que, em Efésios 6, que ele fala que nossa luta não é contra pessoas, né, ou sangue e carne, mas contra principados e potestades. Né? Ok? Em Ezequiel 22 tem uma passagem muito interessante que eu me lembro do Walter Pérez, né, pastor Walter Pérez, da Argentina, quando ele veio aqui no dia da minha posse, aqui, né, quando eu comecei o pastorado aqui na vila, e ele pregou de 2 passagens. Ele falou 2 ambientes, e a primeira foi essa. Ezequiel 22 diz assim, versículo 30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Interessante isso. Deus totalmente puro, totalmente justo, tinha o direito e já tinha dado o julgamento. Falando assim, Israel vai ser dominada, vão passar 70 anos no exílio e tudo mais. Ok? Mas no coração de Deus, ele buscava alguém que pudesse entrar na brecha, clamar para que o povo fosse liberto. E ele libertaria. Lembra da história de Jonas e Nínive? É interessante isso, né? Porque Deus manda, Deus fala, ó, vou acabar com esse povo aqui, ó. Não lembro quanto tempo lá, em tantos meses vamos acabar com o povo de Nínive, porque eles são duros, eles são cruéis, tá, tudo bem. E ele chama Jonas para ir lá. Jonas tenta, lembra da baleia, tudo mais. Jonas não quer, Afinal ele vai, o povo se arrepende e Deus não acaba com o povo. E Jonas fica bravo. E aí tem uma conversa muito interessante de Jonas, né, no final do livro de Jonas com Deus, quando Jonas chega para ele, eu sabia, por isso que eu não queria ir lá falar para aqueles caras. Porque para Jonas, os caras mereciam o inferno, certo? Os ninivitas, ele queria acabar com aquele povo lá, queria destruição, mas Deus não. Deus não. Né? E Jonas falou, eu sabia que o Senhor ia amolecer. É mais ou menos, né? Resumindo o que o livro de Jonas fala. E Deus amoleceu. Os ninivitas acabaram tendo outro problema, porque eles endureceram o coração de novo, e lá na frente acabou aquele povo. Mas, naquele momento, Deus teve misericórdia, apesar da sua vontade. Então, gente, é isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Ele espera que a gente clame, não só pela nossa vida, mas pela nossa nação, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso bairro. Amém? Por isso, voltando para a oração, venha o teu reino, não o meu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o último ponto, para a gente acabar, né? Por que orar? Porque a vontade do Pai é melhor. A vontade dele é melhor do que a minha. E com certeza é melhor do que a sua. Amém? Salmo 55, 22 fala assim, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Como nós queremos manter as rédeas da nossa vida, a gente fica com medo disso, com medo daquilo, preocupação, temos que fazer, o que eu vou andar, como eu planejo, tal. E a gente acaba tendo várias preocupações, certo? Preocupação, a palavra já diz, né? É uma ocupação prévia. Tudo bem? Antes do momento, eu me ocupo daquilo e eu fico com aquilo na minha cabeça. Seja o que for. Seja doença, seja o que for, essa preocupação. E o Salmo fala, entrega ao Senhor.
Tem um versículo muito conhecido, né, que está em Filipenses 4, que é mais ou menos a mesma coisa. Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Agora isso encaixa que a gente está falando da oração. Em oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí a parte mais linda, né? O resultado fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes. Então, a gente pode fazer assim. Eu vi uma vez um pastor, interessante, né? E ele falava, e eu fiquei pensando numa coisa aqui, né? Imagina uma pessoa falando com você, você já entregou esse problema ao Senhor? E aí a pessoa vira para você e fala, várias vezes. Várias vezes. Ou seja, o que a gente faz normalmente? Eu tenho uma preocupação, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma coisa na minha vida que eu não estou conseguindo resolver. Eu vou, entrego ao Senhor, ponho lá, Senhor, tal, no meu quarto de escuta lá, né? No meu quarto de guerra, entendi, tal, não sei o quê. Aí eu falo, Senhor, está entregue. Senhor, está entregue. Mas, Senhor, não sei o quê. Senhor, eu entrego. Eu entrego. Senhor, não sei o quê. A gente não faz isso. Não tem coisas que a gente nunca entrega. Que a gente, parece que, quando eu era jovem, eu tive as minhas primeiras desilusões amorosas. Só eu tive aqui? Ninguém teve desilusão? Aquela namorada que te deu fora, aquele namorado que te deixou plantado na esquina do cinema, né? Aquele negócio. Então, você fala assim, você quer esquecer aquilo, né? Você fala, não, tudo bem, não, me tira isso da cabeça, tal. Mas aí parece que você não quer mesmo esquecer, você gosta de ficar curtindo. No meu tempo, como eu sou muito mais antigo que vocês, falava curtir fossa. Você ficava curtindo aquela fossa, ficava assim, remoendo. Algumas vezes a gente faz assim com as coisas da nossa vida. A gente fica... Tanto é que a próxima série que a gente vai fazer uma reedição daquele Caminhos da Cura. A gente vai falar de perdão. Perdão. A gente viu isso lá em 2018, creio, e entendo que é o momento da gente fazer isso para vários relacionamentos, tudo mais. Perdão. Não é? Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que tem que perdoar tudo que a gente já leu. A gente sabe que quando a gente perdoa, a gente é que se libera. Não é o cara que fez a besteira que fica preso. Né? Mas a gente não consegue. A gente vai até ali, mas traz de volta. Porque é bom curtir uma fossa. Né? É bom curtir uma dorzinha. Muitas vezes é assim. Mas essa passagem é muito sábia. Ela fala, não andem ansiosos por coisa alguma. E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E deixa lá. Deixa lá. Por quê? Porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Amém? A vontade dele é sempre melhor. Para concluir, eu queria trazer um último texto aqui. Eu sei que alguns já começam a olhar para o relógio. E fala assim, Apocalipse 21, 4. Fala... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Aqui fala de um tempo no futuro. Mas é interessante que quando a gente fala do reino, Jesus falou, o reino está entre nós. O reino está em suas mãos. E a nossa luta diária é para fazer que o reino que está aqui venha parar aqui, no nosso coração. Por isso a gente tem que todo dia falar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso pode, portanto, influenciar a nossa vida hoje. O reino pode fazer maravilhas na nossa vida hoje. Na última segunda-feira, como já sabemos, nosso irmão Roberto descansou desta vida. E foi um momento muito especial, a gente chegou lá, podia ficar 10 pessoas na sala, né? Na sala, era bem pequenininha a sala onde ele estava, e eu comecei a ficar preocupado, porque, como o Roberto sempre gostou de louvor, toda vez que a gente ia visitar alguém, ele levava a folhinha lá para a gente cantar um louvor a capela na casa de alguém, né?
Muitas vezes ele me pegava até de surpresa e chegava lá, isso aqui, ó, vamos cantar esses dois aqui. Tudo bem, vamos cantar, e tudo bem. Então perguntamos para a família se... E ele tinha pedido no domingo um louvor que a gente cantou aqui, né? Esqueci o nome, Deus de Aliança. E depois um outro lá, eles pediram para cantar. Então eu levei o violão para o momento lá da gente fazer um culto, e aí começou a entrar gente. Eu falei, senhor, como é que a gente vai fazer? Aí conversei com o Davi, né, que é o genro dele, que estava lá. Davi falou, deixa eu ver o que a gente faz. Aí falou com a moça lá do cemitério, e ela conseguiu abrir para a gente uma sala. E eu diria que tinha mais gente lá do que aqui. Tinha bastante gente mesmo, virou um culto mesmo, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque ele descansou desta vida aqui, mas não houve desespero. Não houve desespero. Logicamente, a dor da perda momentânea, imagino a Marlene, se ela está nos escutando, com certeza, essa dor é real, é natural até, tá? Mas foi um até breve. Foi assim, por quê? Porque o Roberto tinha dado o passo mais importante da vida dele, há algumas décadas atrás. Recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Aquilo que todo santo domingo eu falo para vocês aqui, não é? Houve um momento da vida dele que ele permitiu que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus controlasse os seus dias. E a sua passagem foi amena, pacífica, sem medo, sem desespero. Nem para ele, eu tive com ele em todo esse processo, e nem para a família. Eu queria deixar para você que está aqui hoje, você que nos escuta, querido amigo, irmão, irmã, você tem deixado que o reino de Deus tenha domínio sobre a sua vida? Você está permitindo que a vontade do Pai prevaleça em sua vida também? Eu queria deixar essa reflexão para você. Será que hoje não é o momento de você realmente dar esse passo de fé? Abrir o seu coração para Jesus? E a gente poder orar juntos. Pai nosso, vamos ler juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu vou acabar compartilhando com você uma coisa que Deus falou comigo essa semana. Teve uma noite que eu estava numa aflição lá, muitas vezes eu tenho acordado de madrugada, e falando, Senhor, como é que eu vou falar? A gente já tinha sentido no coração de falar de oração, mas não vinha as coisas da forma que tinha que ser, e teve uma noite que eu falei, Senhor, por que o Senhor não fala para mim? Por que o Senhor não fala? E aí, de repente, eu escutei assim uma voz falando, pega lápis e papel e lápis. Papel e lápis. Deitado de noite no escuro. Tá bom. Tomasa dormindo. Fui lá no escritório, estava meio sonado ainda, procurando lá, não achei o meu caderno, aí achei um caderninho menor, que está até aí na pasta, né? E peguei a caneta, voltei para a cama, né? E aí ele me falou assim, e eu precisei depois interpretar a minha letra, porque foi uma coisa. Mas ele falou para mim, eu sou o Senhor teu Deus, que te levantei da mentira, que te trouxe até aqui com mão fiel. Eu quero que você aprenda de mim a me escutar e a me obedecer a cada dia. E eu vou transformar a sua história. Eu quero que eles orem a mim, porque esta é a única maneira de eu agir efetivamente na vida deles. Portanto, ele estava falando de vocês. Amém? E eu vou repetir isso aqui. Eu quero que eles orem a mim, porque esta é a única maneira de eu agir efetivamente na vida deles. É a manifestação da sua vontade, e quando ela bate com a minha, aí eu posso agir livremente. Amém? Isso foi o que Deus me falou.
e eu estou compartilhando com vocês. Portanto, eu assumo isso como verdade. E está de acordo com a palavra. Porque se Deus fala alguma coisa que não está na palavra, tem alguma coisa esquisita na voz que você está ouvindo, amém? Mas ele falou isso aqui, falou, olha, ou seja, a manifestação da minha vontade, quando ela bate da sua vontade, né? Não da de Deus, a sua, de cada um de vocês. E quando a sua vontade bate com a dele, de Deus, aí eu posso agir livremente e as coisas vão acontecer. Então, queridos, afina o seu coração. Afina o seu lápis. Conversa com esse Deus que está somente esperando ouvir a tua voz para poder agir na sua vida. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, olha para cada um aqui, Senhor, dos meus irmãos e amigos, olha para aqueles que nos assistem pelo YouTube, pela rádio, e mostra, Pai, aquilo que o Senhor pode fazer à vida deles, assim como o Senhor tem mostrado aquilo que o Senhor quer fazer através da minha. Abre os corações para Ti. Prepara decisões, Senhor. Que a Tua vontade se cumpra no nosso meio e na nossa igreja cada dia, assim como na vida de cada um dos meus amados aqui. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.